Agora nós vamos falar sobre suporte e resistência, que é um dos indicadores mais importantes dentro da nossa análise gráfica. Mas antes, a gente tem que entender que o mercado ele é controlado pelos grandes players. Quem são esses grandes players? São fundos de investimentos, são investidores estrangeiros, principalmente as corretoras de valores. Eles têm uma condição maior de se posicionar por mais tempo. Eles conseguem se posicionar com um capital mais pesado, se posicionam com mais contratos e com isso eles identificam regiões. E essas regiões é sempre próximo delas que eles vão buscar fazer as suas entradas. Então, é sempre esses preços, então, em média, sempre são próximos de um fundo para comprar ou próximo de um topo para vender. E também para identificar esse topo ou esse fundo, que são essas regiões de suporte, essas regiões de resistência, nós também temos que levar em consideração os players que são os robôs. Robôs são algoritmos pré-determinados que eles automaticamente já identificam essas possíveis regiões para executar uma operação de compra e também para executar uma operação de venda. Vamos entender na prática o que são regiões de suporte e resistência. Então, entendam nesse caso, onde o mercado estava trabalhando na ponta compradora, de baixo para cima, e aí ele acha uma região que o mercado falha ao continuar a tendência de alta. E depois o mercado tenta voltar a subir e novamente próximo desse preço ele falha, onde isso a gente consegue entender que é uma região de resistência. E essa região de resistência chega uma hora que ele não consegue segurar. E essa região ela é superada, o mercado trabalhando agora na ponta de cima dessa resistência. E essa resistência, a partir do momento que o mercado volta para essa região, ela vai se tornar suporte. E talvez o mercado também vai ter uma certa dificuldade de manter a continuidade do movimento perto desse preço. Então, toda vez que o mercado testar essa região, testar essa lacuna de regiões de preço, ele vai sofrer em manter a sua continuidade e talvez fazer uma reversão ou talvez fazer um movimento contrário ao que ele estava executando nesse momento. Vejam aqui no gráfico, onde a gente identifica essas regiões de suporte e resistência. Primeiro a gente vê que o mercado está numa tendência de alta e aí ele falha próximo dessa região, volta para queda. Aí depois ele volta a subir, falha essa região e volta para queda novamente. Sobe novamente, falha essa região e volta para o movimento de queda novamente. Sobe e aí ele consegue superar essa região e trabalha para cima. A partir do momento que ele trabalha para cima, quando o preço voltar, a partir de agora, ela virou uma região de suporte. E aqui também torna-se uma região de suporte. Assim, a gente traça uma região que o mercado tende a sofrer nos próximos dias, nos próximos movimentos, em algum momento que ele vier a testar esse preço numa próxima movimentação, numa próxima tendência. Só que isso não é somente num dia. A gente vê, por exemplo, que ele já vinha do dia anterior, o mesmo, o mesmo ponto de dificuldade, onde aqui também foi, e aí a gente estava somente analisando essa região, onde antes já tinha sofrido e também já tinha sofrido na sua continuidade, tanto para cima quanto para baixo. Então percebe que ele sobe, tem dificuldade e volta. O mercado sobe, passa reto. Aqui ele não sofreu, que não é o comum. Percebam que o comum é ele sofrer e não passar. Por isso que a gente tem que levar bastante em consideração essa região. Então ele sofre nessa região para passar, volta a subir e depois ele consegue passar com tranquilidade. Mas a próxima vez que ele volta nessa região, tem dificuldade. Próxima vez que ele volta nessa região, tem dificuldade. Tem dificuldade, consegue passar e volta, tem dificuldade. E temos outro gráfico, temos mais um gráfico, onde foi para o dia seguinte. Então a gente olhou para o dia 6, a gente olhou para o dia 7, agora nós estamos olhando para o dia 8. E percebam que no dia 8 acontece a mesma coisa. Sofreu aqui, sofreu aqui, sofreu, 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 sofreu. E aí ele vem, sofre no dia 8, sofre no dia 9, para manter a continuidade do movimento.